E é para lá que a gente vai agora. Olá, Micaele, bom dia. Bom dia, Adriane. A gente começa falando do retorno das atividades na Câmara Municipal. A gente acabou de mostrar que os alunos voltaram a estudar hoje nas escolas estaduais aqui do Amazonas e os vereadores da Câmara voltam a trabalhar também. O que está previsto para acontecer nesse primeiro dia de sessão? Olha, e a gente tem que falar, né, que tem 49% de renovação. Primeiro, para a gente falar dos trabalhos da Câmara, é legal a gente entender como é que está funcionando por lá, qual é o quadro ali dos vereadores. E aí o nosso Jornal Crítica, inclusive de hoje, vem dando destaque para isso. Fez uma separaçãozinha, como é que está dividido, né, esse número de vereadores. E a gente tem alguns destaques, como por exemplo a bancada de evangélicos, que acabou sendo reforçada, né, ganhou novos vereadores. Hoje são 7 vereadores da bancada evangélica e aí a gente tem um outro grupo, que é o de filhos de políticos. A gente tem na Câmara Municipal hoje 4 políticos, aí 4 vereadores que são filhos de políticos. De apresentadores de TV, a gente sabe que em várias capitais do Brasil isso acontece, né? As pessoas de televisão, voltadas à televisão ou à área de comunicação, acabam aí tentando conquistar uma vaga como político, e em Manaus hoje tem 3 apresentadores de televisão lá na Câmara Municipal. Temos também os independentes, né, que são 3 vereadores também. Tem os representantes sindicalistas, que lá nós temos o representante da construção civil e também dos rodoviários. E aí tem aquele grupo que é justamente em cima do muro, que não se decidiu ainda para onde vai e que com certeza esses vão ser muito disputados pelas bancadas, que são 5 hoje. E aí de oposição mesmo, aquele que se posicionou e disse que é oposição aí ao prefeito, a gente tem apenas por enquanto o Sassá, que é o representante da construção civil, que se põe aí como um forte opositor. Então a gente aguarda para ver o que vai acontecer. Essas primeiras semanas são muito importantes, né, Adriane? As costuras políticas devem acontecer. Agora, um ponto muito esperado para hoje, para essa abertura dos trabalhos da Câmara, é o pronunciamento do prefeito. Afinal de contas, a gente ainda não viu assim um pronunciamento dele depois do reajuste da passagem de ônibus. E aí, com certeza, ele deve ser bombardeado de perguntas e deve ter que expressar ali algum tipo de pronunciamento. Afinal de contas, por que ele aumentou, as justificativas, ele vai ter que dar alguma explicação. E é bem provável que durante essa sessão hajam protestos ali na Câmara Municipal de Manaus, né? Os movimentos estudantis devem ir lá para frente, como normalmente fazem mesmo na reabertura dos trabalhos na Câmara, porque é um evento em que o prefeito vai e faz a mensagem da leitura para o ano, né? O que está previsto, o que deve acontecer, se tiver alguma mudança em pastas. Esse é um momento bem decisivo, um momento político muito decisivo, que é todo o início de abertura dos trabalhos legislativos municipais. O prefeito costuma fazer isso, a gente fica na expectativa. Agora, quanto a esse índice de renovação da Câmara, muita gente nova, né? E o que a gente percebe é que a Câmara agora tem um vereador, como você disse, que é realmente declarado oposição, mas o restante são vereadores de nichos, cada um tem um segmento, eles defendem aí o seu... Tem representante de defesa de animais, de defesa do consumidor, de grupos evangélicos, de grupos comunitários, de sindicalistas, enfim, os eleitores elegeram esse ano, esses 41 vereadores, muito por seus nichos de atuação comunitária ou política, e a gente vai tentar verificar como isso vai funcionar na prática, né? Porque pode ser que cada um vá defender o seu interesse e não tenha aquela defesa geral do interesse coletivo, que é o mais importante. E torna-se até mesmo um processo difícil na hora de votação ou na hora em que eles têm que defender algum ponto que é de interesse total da população, né? Porque aí as costuras e as conversas entre eles é que devem definir, afinal de contas, parcerias, né? Porque, como você falou, são pequenos nichos, assim, representantes de pequenos grupos da população. E aí, na hora de se defender um assunto que seja de interesse total da população, vai ser necessário que eles se entendam e que surjam acordos maiores, né? E aí sim a gente vai poder ver ali, desenhar na Câmara, afinal de contas, como é que vão ficar os acordos, como é que vão ficar, que grupo se une com qual grupo, né? Como é que vai ficar realmente a questão da oposição ao prefeito, a partir do momento em que ele também diga quais são, aí apresente o plano dele para 2017. Aí sim podem surgir os prós e os contras. A Câmara Municipal de Manaus tem 41 vereadores e os trabalhos voltam hoje. As sessões plenárias acontecem de segunda a quarta-feira.
Kelly, a gente vai continuar acompanhando esse caso e amanhã a gente traz a repercussão do que aconteceu na Câmara Municipal no dia de hoje.